cada ofertante, a cada dizimista nessa noite, Senhor. Abençoa, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus. Você pode dizimar e ofertar a obra do Senhor. E o irmão Antônio já está aqui, ele já vai ficar por aqui mesmo, porque logo ele estará aqui, completando a grande obra pela qual o Senhor iniciou nessa noite, neste lugar. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia.
Mas vamos levantar as nossas mãos santas, como diz a palavra, sem iras e sem contendas, e vamos orar pela vida do nosso irmão, que nessa noite será um instrumento usado pelas mãos do Pai. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu. Meu Deus, aí está, Senhor, teu filho nessa noite, meu Deus. Pai querido, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha cobrir ele, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, e que ele venha ser tão somente, Senhor, boca do Senhor, meu Deus, nessa noite, meu querido, para as nossas vidas. Meu Deus, é importante dizer, Senhor, que é necessário que ele diminua, Senhor, para que o Senhor cresça. Que ele desapareça para que o Senhor apareça, meu Deus. Senhor amado e santo, toma em tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Bata palmas para o Senhor. Amém? Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, podem tomar seus assentos. Meus irmãos, estou muito feliz, porque em toda a minha vida, todas as oportunidades que eu já tive de falar e de pregar, nunca me foi tão confirmada uma mensagem. Felipe, cadê o Felipe? Você sabia que essa mensagem iria se iniciar no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7? Cadê a pastora? Pastora, você sabia que essa mensagem vai se encerrar exatamente em Salmos capítulo 51? Olha Deus. Caramba, meu amigo, você viu ontem que foi confirmado lá no fundo essa palavra? Então, por isso, nesse momento eu estou tremendo, porque Deus nos vê. Eu estou tremendo, irmãos, porque é temeroso você saber que o Criador do universo está olhando para você. Claro, nos alegramos, Deus nos vê, mas ao mesmo tempo tem um temor, porque a presença do Senhor, ela tem que gerar temor em nossas vidas, porque servimos a um Deus que é santo e nós somos falhos. Quem é que não é falho? Por isso hoje iremos pregar e falar sobre um servo que foi visto pelo Senhor, Davi. Meu Deus. Um servo que foi dito que era um homem segundo o coração de Deus, e ao mesmo tempo um servo com muitas falhas, assim como eu, assim como você. Amém, meus irmãos? 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Amém? Glória a Deus. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero falar sobre Davi. E eu quero dizer para vocês que existe um segredo. E esse segredo, Davi o descobriu. E ele aplicou isso na sua vida, cotidianamente. Mesmo quando ele estava cuidando de ovelhas, mesmo quando estava sozinho tocando flauta, em todos os momentos ele sabia e conheceu o Senhor. E quando ele entende esse segredo, ele vive baseado nesse princípio, porque ele sabe que o Senhor sempre vai estar olhando para ele. E esse segredo está descrito no livro de Salmos, Salmos de Davi,
101, versículo 6, ele fala assim sobre o Senhor: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Vocês conseguem compreender a dimensão do que está sendo falado? Está escrito, irmãos, está escrito. Os meus olhos procurarão, porque Deus tem procurado aquele que tem colocado o coração reto perante Ele. E quando Ele procura por mim e por você, e este coração reto, não importa aonde nós estejamos, se estamos cuidando de ovelhas, se estamos excluídos, a Bíblia fala que este me servirá. Então, aquele que busca e aquele que tenta trilhar em santidade e justificação, esse servirá ao Senhor. E é por isso, irmãos, que Davi, sendo servo fiel com as ovelhas, se tornou o rei de Israel. Porque ao servo mais fiel é dada a maior honra. Ao servo mais fiel é dada a oportunidade de expressar a Deus a maior adoração. E que maior adoração do que um rei que te serve, de que um rei que proclama o nome do Senhor para uma nação. Então muitas vezes, irmãos, nós, músicos, pregadores, você que está continuamente na obra do Senhor, nós que nos esforçamos para estar servindo ao Senhor, Deus, Ele nos coloca em posições de destaque na sociedade, na igreja, em todos os lugares, para que você possa glorificar o nome dEle, para que você possa ter posicionamentos que adorem e exaltem ao Senhor. Amém? Todos estão comigo? E quando você começa a caminhar em retidão perante o Senhor, algo acontece na sua vida. Você se torna confiante em Deus. Porque você sabe que você não é nada. Você sabe que você não é ninguém. Você não merece nada a não ser o fogo do inferno. Você não merece nada além disso. Porque está escrito: não há nem o justo, nem o sequer, ninguém que cuida, ninguém que busca a Deus. Mas quando você começa, quando você busca, aí você se torna confiante em Deus, porque Ele é santo, você é pecador, mas você começa a entender quem é esse Deus, e essa confiança começa a gerar resultados na sua vida. Resultados esses que aqueles que estão ao seu redor, mesmo que te menosprezem, esses resultados serão expostos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Capítulo 17, versículo de número 28. E Eliabe, irmão de Davi, seu irmão mais velho, ouviu o que ele falou aos homens, e a ira de Eliabe se acendeu contra Davi, e ele disse: por que descestes para cá? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do seu coração, pois descestes para cá para que pudesses ver a batalha. Irmãos, quando você começa a trilhar um caminho de humilhação perante o Senhor, você começa a entender quem Deus é, e Ele não perde. Alguém já viu Deus perdendo? Deus não perde. Então, quando você sabe, tem a convicção de que o Senhor está com você, logo, nada você tem a não ser Deus. E você sabe que Deus está te vendo. E você começa a ter postura de tomar atitudes, posicionamento no serviço, posicionamento na sua escola, posicionamento na sua faculdade, posicionamentos até mesmo entre os seus irmãos da igreja. Eliabe era irmão de Davi. E aí Eliabe fala para Davi: eu conheço o teu orgulho, eu sei o que você está fazendo aqui, você quer ser exaltado. Mas Davi, não.
conhecem o Deus dele. E vão confundir, irmãos. Vão confundir a confiança que você tem em Deus com orgulho. Vão confundir o conhecimento das causas de Deus. E vão te apedrejar para tentar fazer com que você esmoreça. Minha própria família muitas vezes já chegou a falar para mim que é ser santo demais. Amadureceu tanto que apodreceu. E isso, muitas vezes, quando não estamos fundamentados, nos entristece. Nos entristece, irmãos, porque você fala, eu estou tentando trilhar o caminho correto perante o Senhor. E ao invés das pessoas verem isso, somos apedrejados. Mas o Senhor está te guiando. Glória a Deus. O Senhor sempre esteve com a vida. E Ele tem essa confiança. Amém, meus irmãos? Essa confiança era o segredo de Davi. O conhecimento de quem Deus era na vida dele. E quando você conhece quem Deus é, só existe um caminho. A Bíblia fala que quando você está provado na palavra de Deus, você está no caminho da bênção. Qual é o outro caminho? Da maldição. Mas o único caminho daquele que serve a Deus é o caminho da bênção, é o caminho de vitória. Vitórias essas não para me engrandecer nem engrandecer você, mas engrandecer o nome de Deus vivo. Amém, meus irmãos? Você tem que engrandecer o nome do seu Deus através das suas atitudes, através das suas posturas. Quem está entendendo até aqui? Glória a Deus. E todavia é posto perante Saul, o rei destituído por Deus. E Davi fala o seguinte: o teu servo cuida das ovelhas do seu pai. Quando aparece o leão e o urso e tomou o cordeiro do seu rebanho, eu saí atrás dele e o feri e o livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando ao Deus dos exércitos. Não está desafiando Israel, não está desafiando Davi, está desafiando Deus. E a postura que tem que ser tomada é essa: não está contra mim, porque Davi fala que é um homem de pequena estatura. Golias zomba dele, e o mundo vai zombar de você. Mas quando se levantarem para desafiar o seu Deus, tome postura. Porque quando você tomar postura, o seu Deus vai ver e Ele vai te honrar. E a Bíblia fala que Davi não tinha nem sequer uma espada, sacou com pedras. Golias zomba dele, mas ele fala: em nome do Deus dos exércitos, hoje mesmo tu estará em minhas mãos. Em nome do Deus dos exércitos. E esse Deus te vê, esse Deus me vê. Amém, meus irmãos? Então Deus dá a vitória a Davi. E a arma daquele que estava contra Deus é usada contra ele mesmo, para que a cabeça dele seja arrancada. Vocês entendem que existe um segredo nisso? Todas as vezes que se levantarem contra ti, por causa de quem você é perante o seu Deus, a arma que usarem contra você será a arma que vai derrotar a Ele mesmo. Eu acredito, meu Deus. Pois não existe, irmão, autoridade nenhuma na terra que seja maior do que a autoridade do nosso Deus. Não existe poder, não existe político, não existe ninguém que possa contra o nosso Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Então, Davi entende essa confiança e ele vai vivendo de vitória em vitória, meus irmãos. Mas existe um perigo, e é aqui que eu quero ir para uma mensagem. Existe um perigo, irmãos, porque quando você começa a triunfar em Deus, ele começa a te exaltar para a glória do nome dele. E muitas vezes ele vai te colocar em lugares especiais, porque ele está cuidando de você.
quando subimos nesses lugares de honra. Assim como é este altar aqui, nós esquecemos que Deus está nos vendo e começamos a viver o cotidiano. Guerras que lutávamos, já não lutamos mais. Postura que tomávamos, já não tomamos mais, porque acreditamos que já alcançamos aquilo que deveríamos ter alcançado em Deus. Então é nesse momento que existe um perigo em nossas vidas. É nesse momento que nós que servimos a Deus, que o tememos, podemos fraquejar, porque o homem segundo o coração de Deus fraquejou. Amém? Então, 2 Samuel, capítulo 11. Isso sucedeu depois de um ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha. Na época em que os reis faziam o quê? Saíam para a batalha. Esse era o dever do rei, é ir para a batalha. E o rei que serve a Deus, ele tem que ir para a batalha e triunfar em nome de Deus. Eu tenho uma pergunta, igreja: qual é a batalha que você tem que ir e você não está indo? Aonde você tem que ter um posicionamento e não está tomando? Aonde você não está exaltando o nome de Deus? Que Davi enviou Joabe, e com ele seus servos e todo o Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu ao cair da noite que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou a inquirir acerca da mulher, e foi-lhe dito: não é esta Betseba, a filha de Eliam, a esposa de Urias, o heteu? E Davi enviou mensageiros e a tomou, e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela. Portanto, ela estava purificada da sua impureza, e ela retornou à sua casa. E a mulher concebeu e mandou contar a Davi, e disse: estou com criança. É nesse momento, irmãos, que muitas vezes nós nos encontramos. Já triunfamos em nome de Deus, já louvamos a Deus e pregamos na igreja, confessamos e todos nos conhecem, somos crentes, filhos de Deus. Mas por um momento nos tornamos negligentes nas nossas responsabilidades espirituais. Davi deveria ter ido para a guerra, Davi deveria ter ido lutar. Será que estamos lutando? Ou será que estamos dando brecha, ficando onde não devemos ficar, para que caísse? E é nesse momento que parece que Davi esqueceu que Deus o via, confortável no seu trono, seus homens estão batalhando, eles estão triunfando, mas ele está em casa acomodado. A sua acomodação pode se tornar a sua queda. É verdade. Porque em nossos corações existe algo chamado Espírito Santo. Eu sei que a mim e a você, todos os dias ele fala: ore mais, leia a Bíblia, se posicione, tome postura diante de mim. Mas nós nos acomodamos. E essa acomodação, meu irmão, pode pegar a mim e a você desprevenido. Davi, ele não sabia que ela estava se banhando, mas ele foi até lá. Mas ele não deveria estar. A sua acomodação pode se tornar a sua queda. Porque se por um momento, em um instante, você se esquecer que Deus te vê, que Deus está olhando para você, você pode se tornar um monstro à sua própria vista. E muitas vezes
de ir até o pecado, ao invés de ir até a guerra. Então Deus te honrou. Você é conhecido como servo dele, mas quando está sozinho no seu palácio, você esquece que ele te vê. Meu Deus. Amém? A gente está comigo? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. E depois que você pega, você vai gerar o quê? Assim que quando você toma uma postura perante Deus, você gera glória a Deus. Quando você pega, você gera desonra. E aí, Betseba fala para Davi: estou com criança. E agora Davi já cometeu o primeiro erro. Já saiu, já caiu da graça. Está esquecido que Deus o vê. Ele é o servo de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Assim somos nós também muitas vezes. E aí caímos, e é gerada a consequência do nosso pecado. Porque todo pecado tem consequência. Não existe, irmãos. Não existe nada que não vai ser pago nessa vida. Mas existe uma forma que é de quando você cair, ao invés de você tentar resolver o seu problema, você recorre a Deus. Mas Davi, assim como nós, falou: eu vou resolver a situação. Quantas vezes você tentou resolver uma situação e piorou? Porque um erro gerou outro erro, um pecado gerou outro pecado, se tornou uma multidão de pecados, e você esteve em iniquidade. Meu Deus. E a graça do Senhor, meu irmão, parece que se retira de nós quando estamos assim. Não podemos permitir, irmãos. Não podemos achar que resolvemos alguma coisa. Tudo é Deus. Então eu quero dizer para você: se você está de pé, hoje, permaneça. Agora, se cair, não tente resolver você mesmo, mas clame a Deus. Confesse o seu pecado ao Senhor. Ele vai restituir. Mas você irá sofrer as consequências. Amém, irmão? A correção do Senhor, ela traz vida, mas o mundo traz a morte. Amém? Então, quando você não presta atenção, não se liga, não entende aquilo que você está fazendo, quando você não se lembra do seu Deus, existe um momento que é doloroso a todo crente. É quando o pecado ele é exposto a ti. Quando está sendo falado, está sendo pregado, essa noite está sendo pregado novamente, arrependa-se, toma uma postura, abandone. Mas se você não tomar, meu irmão, as consequências vão te alcançar. E Deus vai levantar um Natan, e ele vai chegar até você e vai expor o seu pecado. E aí, nesse momento, meus irmãos, se você não tiver sabedoria, você morre eternamente. Porque quando Deus levanta Natan, e Natan vai perante Davi, e ele faz com que o próprio Davi dê a sua própria sentença. E assim somos nós muitas vezes, olhando o erro do nosso irmão, sabendo julgar a causa do nosso irmão, sabendo aconselhar aquele que caiu, mas não aconselhamos a nós mesmos. E assim era Davi, o rei juiz, sabia julgar, mas não se julgou. E aí Deus ele se levanta e ele te julga. Agora, quando Deus ele levantar para te julgar, meu irmão, por que ele vai te julgar? Não tem como você escapar do juízo de Deus, seja você filho ou não. Tanto o ímpio como o servo, todos serão julgados perante Deus, pois, como eu já disse, não há um justo. Mas
Jesus é o nosso justificador. E Davi, nesse momento, que está no capítulo 12 de 2 Samuel, para quem quiser ler, ele se julga, ele acorda para aquilo que está fazendo, para os seus pecados. E Deus tem algo para dizer a ele. 2 Samuel, versículo 9, do capítulo 12, diz assim: porque desprezastes o mandamento do Senhor, para fazer mal à sua vista. Será que estamos fazendo mal à vista do Senhor? Porque se estamos fazendo isso, a Bíblia é clara em nos dizer que estamos desprezando a Ele. Você tem desprezado o seu Deus? Temos nós no nosso coração pecado contra o nosso Deus? Temos nós, irmãos, esquecido quem Ele é, sendo ingratos pela sua graça. Porque desprezaste o mandamento do Senhor para fazer mal à tua vista. Tu mataste Urias o Heteu com uma espada, e tomastes a esposa para ser tua esposa, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. E é esse o nosso erro, Deus, tentando consertar aquilo que não deve ser consertado. Um pecado, ele não deve ser consertado, porque você não tem capacidade para isso. Amém? Mas ele deve gerar arrependimento. Para isso você tem capacidade. Você é capaz de se colocar numa posição de arrependimento. João Batista pregava: produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Produz, muda, pois o Senhor te vê. O Senhor te vê, meu irmão. E Davi, ele entende isso. E ele nessa situação já pecou, adulterou, ainda matou o servo do Senhor. Qual é a solução para o pecado desse? Ela não existe. Mas existem consequências. Mas Davi falou: como lhe foi dada a oportunidade, e onde é dada a oportunidade para você e para mim? Queres cair na mão do homem ou de Deus? Aonde você quer pagar pelo que você tem feito de errado? Quer se arrepender? Voltar para os caminhos do Senhor e trilhar um caminho de paz e abundância na vida dele? Isso é cair na mão de Deus. Agora quer cair na mão dos homens? Continua tentando resolver. Continua pecando. Esquece que Deus está vendo o seu erro. E aí, meu irmão, o buraco que você entrar é tão fundo que a morte vai te alcançar e a graça se afastará de ti, igual se afastou de Saul. Porque Saul tentou resolver as coisas de todas as formas. Ele teimava e teimava, e nada ele resolveu. Ele conseguiu que o Espírito de Deus se afastasse dele e entrasse nele um espírito maligno e de tormento. E digo a todos aqui, crentes, filhos de Deus, que se permanecermos no pecado, o Espírito de Deus não estará em nós, mas o Espírito maligno se apoderará de nós. Todos sabem o fim triste de Saul. Quando a vida sem Deus perde todo o sentido, que o homem chega a tirar a própria vida. Amém, meus irmãos? Mas Davi não é considerado um homem segundo o coração de Deus apenas pelos seus acertos, mas sim pelo seu arrependimento. E assim como a pastora estava falando aqui com o Dorô, é tempo de restauração, de arrependimento, de conserto. Todos aqui temos um coração, e ele pode ser aberto perante o Senhor. Davi vai ser reconhecido pelo homem que se arrependeu, pelo homem que buscou cair aos pés de Deus, aos pés do mundo. E chegando no final da palavra, Salmo 51. Quero que os irmãos prestem atenção.
Curve agora nesse momento a sua cabeça. Curva a sua cabeça, abra o seu coração. Curva a sua cabeça, abra o seu coração nesse momento. Pense consigo mesmo o que eu tenho feito perante a vista do Senhor. O que eu tenho vivido. Será que eu tenho desprezado os mandamentos do meu Deus? Será que eu tenho sido verdadeiramente alguém que agrada a vista dele? E essa foi a oração que Davi teve quando o profeta Natan veio até ele. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenhas misericórdia, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões. Reconheça agora, meu irmão, as suas transgressões. Reconheça agora, meu irmão, os seus erros. Reconheça agora, fala com o seu coração e perante Deus. Porque Davi, ele diz: pequei contra ti, Senhor, e somente contra ti pequei. Não tem ninguém te julgando, mas é você e é o seu próprio Deus. Pois examine, pois o homem a si mesmo. Contra ti, somente contra ti eu pequei, e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares, e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo. Ei, meu irmão, Deus deseja a verdade do seu íntimo. Então, se você errou, se você pecou, se você está falhando, fala com Ele em sinceridade: Senhor, eu não consigo. Senhor, estou no erro. Senhor, eu não consigo me livrar disso. Não consigo. Ele deseja a verdade. Só é preciso a verdade, meu irmão, porque Ele é o Deus da verdade. Só é preciso a sinceridade com esse Deus, porque Ele vai ter uma graça e misericórdia para que você vença qualquer coisa. Qualquer coisa, meu irmão. Mas porque nossos corações são duros? Porque não abrimos os nossos corações perante Ele? É por isso que falecemos. Abre o seu coração em verdade. E na parte escondida, tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopor e serei. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. É Ele que vai te lavar, meu irmão. Não é você. É você se colocar na presença dEle para que Ele te purifique. Não existe em você capacidade de se santificar sozinho, mas a graça dEle vai te santificar. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Que os ossos que tu quebraste, porque pode chegar um momento em que Deus vai ter que quebrar os seus ossos. Pode chegar um momento em que Deus vai te moer, mas depois Ele vai trazer de volta a ti a felicidade. Amém? Eu conheço pessoas, irmãos, homens que vocês se tornaram filhos de Deus, que ouviram sendo quebrado. Eu escutei a sua história, me compadeci, mas eu vi que Deus quebrou para fazer e refazer, para tornar um vaso de honra. Amém, minha mãe, Tiago? Porque Deus, Ele te quebrou para te tornar um vaso de honra. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova o espírito correto dentro de mim. Renova. Aqui é Davi, meu irmão. Davi que está falando aqui. Davi, o homem segundo o coração de Deus, está falando: renova o espírito correto dentro de mim. Imagine nós, meus irmãos, quando não temos que pedir para que Ele renove em nós um espírito correto, um espírito de temor. Quantas vezes tem pedido para que Ele quebre o seu coração, para que Ele transforme o seu coração e a sua vida, de forma que você possa agradá-lo, até mesmo no seu respirar. Não me expulses
da tua presença e não toma de mim o teu Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação. Temos que ter alegria na salvação do Senhor. E sustenta-me com o espírito livre em adoração, livre para adorá-lo, livre para servi-lo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Olha o segredo, irmão. Se você caiu, então agora se converte. Se você errou, então agora se conserta. Para que você também possa ensinar a outro quando ele cair. Para que você possa ensinar ao seu próximo o caminho da salvação. Porque você vai chegar nele com amor e vai falar: meu irmão, eu já estive no seu lugar, mas Deus me libertou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E para encerrar, versículo 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Ele não vai desprezar, meu. Ele não vai desprezar o seu coração quando você derramá-lo na presença de Deus. Então pega o seu coração e fala: aqui está esse coração pecador, Senhor, que deseja o mal, que mata o mal, mas é isso que eu tenho. Então quebranta esse coração e transforma o coração segundo a tua vontade, e ele não desprezará. Ele não vai desprezar você, irmão, quando você orar para ele em verdade. Agora é necessário que você o entregue a Deus. É necessário. Faz bem em teu bom prazer assim. Constrói os muros de Jerusalém. Então te guardará com sacrifícios de justiça, com oferta queimada por inteiro. Então oferecerão ouvidos sobre o teu altar. O que Davi está dizendo? Davi foi encontrado, irmão, no caminho inteiro, mas ele caiu. Mas ele se quebrantou perante o Senhor, e ele tomou posturas que mostrassem que ele se arrependeria. E depois de tudo, Deus restaurou. Ele ainda foi bom segundo o coração de Deus, independente dos pecados e erros que cometeu. E você, independente do seu pecado, independente do seu erro, independente de qualquer coisa que tenhas feito à vista do seu Deus, ele também verá quando você se colocar no lugar de arrependimento. Meus irmãos, a palavra do Senhor colocou no meu coração é essa: precisamos nos quebrantar, precisamos nos arrepender, e o Senhor vai restaurar em nós um espírito correto. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém?